Você está ouvindo Nova Morada em Resumo, com André Costa. Excelente tarde de sexta-feira para você, faltando 10 minutinhos para as 5 da tarde. Hoje na entrevista do dia, pois é, a gente vai falar sobre o Dia dos Pais. Muita gente, né? A gente repercute, né? O presente, a importância da figura do pai, né? A lembrancinha. Mas hoje a gente vai falar sobre um lado diferente. Vamos abordar o lado emocional desta data aí do Dia dos Pais. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aí hoje a psicóloga Sandra Regina Chevinski, que gentilmente nos atende aqui no Nova Morada em Resumo. Boa tarde, Sandra. Oi, André, que prazer estar aqui com você. Prazerzão, Sandra, tá falando com você, principalmente sobre um tema muito importante, o lado emocional, né, das datas aí comemorativas e importantes do nosso dia a dia. Sandra, por que essa data, no caso agora, Dia dos Pais, mexem tanto com os nossos sentimentos e emoções? Olha, André, de uma forma geral, todas as datas comemorativas, elas nos remetem às nossas vivências. Então, tem o pessoal no final do ano, no Natal, que as pessoas ficam deprimidas, choram mais, ficam mais emotivas, remete a essas questões aí, né, de família. E Dia das Mães, Dia dos Pais também, principalmente se nós pensarmos um pouco quais são as nossas vivências. Não é? Quando a gente é criança, a gente tem toda aquela idealização, faz os presentes para o Dia dos Pais, né? Tem as festinhas, depois a gente cresce, às vezes temos os nossos pais como grandes companheiros, às vezes não. Então, são datas que nos emocionam, porque de uma certa forma, no imaginário coletivo, na mídia, sempre passa aquelas imagens daquele pai maravilhoso, brincando de pega-pega com os filhos, ou o pai protetor, o pai que fez o seguro de vida, aquela imagem super maravilhosa. Nem sempre na vida real isso acontece, não é mesmo, André? Verdade. Então, isso pode mexer muito com carências. Às vezes é o pai que já não está mais presente, não é? Às vezes é aquele pai que não correspondeu a essa imaginação, a esse ideal todo. Então, isso traz, sim, a flor da pele, uma série de emoções. Sandra, muitos ouvintes que nos acompanham, lógico, já perderam os pais, mas mantêm aquele bom sentimento, ou como você disse, às vezes uma situação não tão boa, não teve aquela convivência, passou de repente por uma criação mais rígida, às vezes mais agressiva, né? Tem alguns casos que a gente sabe que passa por isso. Como é possível celebrar essa data de uma forma saudável, sem sofrer, sem trazer pensamentos negativos? Eu acho que mais do que pensar no homem, pai, a gente pode pensar na função paterna, não é? Sempre na nossa vida nós vamos encontrar, porque nós temos pessoas que os pais já abandonaram até mesmo antes da criança vir ao mundo, não é? Ou nós temos pais violentos, nós temos pais que vão embora, ou temos pais que, mesmo sendo pessoas muito boas, partiram, faleceram, ainda deixando as pessoas crianças e jovens. Mas o que é uma função paterna? Função paterna é alguém que na vida da gente vai estabelecer essa função de cuidado, de proteção, de ser um modelo, muitas vezes. Então, a gente tem que lidar muito com as boas coisas que estão dentro da gente, dentro do nosso coração. Se o meu pai foi um grande homem e já faleceu, eu tenho essas vivências e essa imagem dele viva no meu coração. Isso é importante para o ouvinte que já não tem mais o pai perto. E se o contrário, né, André? A gente está falando às vezes de pais que não criaram os filhos ou que foram mais agressivos, mas sempre ao longo da vida existem outras pessoas que são como se fosse uma fonte de luz, né? E que podem trazer essa função paterna de carinho e de alento.
Sim. E isso é importante a gente sempre alimentar dentro da gente. Sim. E no caso, quando a pessoa não consegue passar por esse processo, não consegue fazer essa alimentação própria mesmo, né, desses sentimentos, no caso a pessoa acaba guardando, né, aquela coisa ruim, o negativo, o que pode gerar no nosso organismo a longo prazo? Pergunta ótima, hein, André? O ressentimento e a mágoa, ela realmente adoece a gente, né? O nosso cérebro começa a funcionar de uma forma, por exemplo, trazendo hormônios do estresse, do cortisol, ou liberando questões mais de depressão, né? E que isso vai minando a própria saúde da pessoa. Então, é isso. Se eu tenho uma mágoa muito grande, um ressentimento muito grande em relação a algumas coisas que aconteceram na minha vida, é muito importante que eu me cure disso. Pode ser pela psicoterapia, lógico, né? Como psicóloga, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Sim. Pode ser a questão da psicoterapia, ou pode ser em buscas ali de alguma outra questão, às vezes a questão religiosa pode ajudar muito, ou até mesmo a pessoa indo além nos estudos e na compreensão, até para perdoar aquela pessoa que muitas vezes fez alguma coisa que não foi tão boa, e às vezes por ignorância também, né? Às vezes pode ser uma ignorância, pode ser uma carência da criação que a pessoa teve. Então, a gente precisa sempre lutar para essa superação. Com certeza. Sandra Regina Chevinski está batendo um papo hoje com a gente, ela é psicóloga, falando sobre todo o lado sentimental, né, do Dia dos Pais. A gente que fala sempre sobre presentes, compras, né, tem essa parte do consumo também, mas lógico, o que isso reata no nosso organismo, o que isso interpela no nosso pensamento, tudo isso. Sandra, quais são os sinais de que algo não está bem com a nossa mente e que algo deve ser feito, não somente no Dia dos Pais, mas num geral, num contexto do dia a dia mesmo? Tudo aquilo que é muito extremo, né, André? Então, por exemplo, se eu estou numa tristeza extrema, com uma falta de energia muito grande, muito fadigada, não consigo me concentrar no trabalho, não consigo fazer as coisas direito, isso é um sinal que eu posso estar começando a entrar numa depressão, ou às vezes eu já estou numa depressão e nem percebo a gravidade disso. O contrário também do extremo da depressão, que é a falta da energia, é a agitação. A cabeça não para, não consigo parar de pensar, não consigo parar de me preocupar, não consigo parar para relaxar, sempre muito agitada, alteração de sono, ou quando eu durmo o sono não é repousante, eu não relaxo. Então, todos esses extremos, pouca energia ou agitação demais, podem ser sinais de fato de que alguma coisa não vai bem e que eu vou precisar de um cuidado especial para isso, porque senão, o que eu costumo dizer, a gente funde, né? A cabeça funde, porque né, a gente acaba não aguentando. Sim. E aí, os efeitos deletérios para a saúde, de uma forma geral, inclusive a saúde física, possibilidade de um AVC, possibilidade de um infarto, algo parecido, acaba sendo muito grande. E com certeza, né, Sandra? Aquela coisa, a gente está no século XXI, mas ainda a gente vê muita coisa por aí que até arrepia quando vê ou quando ouve. Depressão, gente, não é frescura, né, Sandra? Não. Depressão não é frescura, estresse não é frescura, ansiedade não é frescura. São situações reais. E dizer que antigamente não existia é uma balela. Sempre existiu, né? É que realmente agora a gente tem uma atenção maior também. Sandra Regina Chevinski batendo um papo conosco aqui na Nova Morada, no Nova Morada em Resumo. Eu agradeço demais esse nosso bate-papo, falando sobre esse lado emocional, a saúde mental dos brasileiros e dos ouvintes também da Nova Morada. Com certeza, outros temas muito importantes envolvendo a saúde mental serão debatidos aqui e você estará presente, viu, Sandra? Olha, André, você não sabe como eu estou alegre de falar com você, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, um excelente final de semana para você e até uma próxima oportunidade. Até, um grande abraço.